Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos falar novamente do Chelsea, mas sobre o Raheem Sterling, porque tá complicado conseguir arrumar um destino para ele. Não quer ir para o mercado saudita e olha, engraçado que ninguém se ofereceu na Arábia Saudita para contratar o Sterling, né? E assim, né, não quer ir para outro país no momento, ele quer continuar em Londres, né? E assim, ok, né? Quer continuar em Londres, só que assim, os dois times que teoricamente poderiam pagar o salário dele e definitivamente acho que não desejariam isso é o Tottenham e o Arsenal. O Arsenal tentou na temporada passada, foi um experimento fracassado. O Tottenham não acho que precisa fazer isso, eles querem mais ambição, né? Quer ir atrás de Savinho, né? Quer ir atrás de outros nomes, e até o próprio Chelsea tem nomes mais interessantes para ir atrás, né? Como é o caso do Nkunku, entende? Eu não vejo por que o Sterling teria que ser o alvo que o Tottenham vai atrás. Aí sobra os times de médio escalão. Tem o Fulham, tem o West Ham e tem o Crystal Palace, né? Que são os principais times de médio escalão de Londres. Então, não sei se o Brentford também é de Londres, entende? Tem mais times, Londres tem muito time, mas a questão é, a gente tem esses times que parecem interessados e o Fulham é o time mais ativo tentando contratar Raheem Sterling. O problema é o salário. O Chelsea, quando contratou Sterling, o que pode ser uma de suas piores contratações, porque assim, tem concorrência, né? Tem o Danny Drinkwater, o Bakayoko, entende? Você tem alguns nomes muito ruins. Eu não vou comparar o Sterling, por exemplo, com alguns flops como foi Fernando Torres, Shevchenko, porque convenhamos, né? Tipo, esses jogadores, eles não foram, assim, correspondentes às expectativas, eles tiveram seus momentinhos, né? O Torres tem um gol contra o Barcelona lá em 2012, né? O Shevchenko também participou do 6-0 contra o City lá na década de 2010. Então, eu dou um, assim, foram decepcionantes porque, assim, o Shevchenko era ganhador da Bola de Ouro, se esperava muito dele, né? E aí, assim, poderia até falar do Lukaku também, né? Esse realmente é uma contratação muito ruim do Chelsea, né? Mas ainda deu para vender. Essa é a questão. O Lukaku ainda deu para vender. E o Sterling ainda tem 2 anos de contrato com o Chelsea e 2 anos tortuosos, né? Porque o salário dele custa mais de 16 milhões de libras por ano. E aí o cara não tá jogando na equipe, você tem que, obviamente, emprestá-lo ou vendê-lo. Mas quem está disposto a contratá-lo no momento e qual o incentivo do Sterling no momento para abrir mão do seu salário e reduzir ele basicamente em 2 terços? Porque eu não consigo imaginar o Fulham pagando metade desse salário, tipo 180 mil, 175 mil, uma coisa assim, né? É muita grana, né? Tipo, no caso seria 167.500, matemática. Mas assim, não imagino o Fulham pagando isso tudo, não imagino o Crystal Palace pagando isso tudo, e não imagino, West Ham talvez, mas eu não vejo por que eles fariam isso. Então, a questão é, qual desses times ele aceitaria aí? Dos 3 times, eu acho que o mais competitivo nesta temporada deveria ser o Crystal Palace, mesmo com a saída do Eze. Eu acho que é o mais competitivo, embora eu respeite muito o Fulham, porque eu gosto muito do trabalho que o Marco Silva faz lá. Assim, ele poderia ir para essas duas equipes, mas qual o incentivo de ir permanente e qual o incentivo também de abrir muita mão de um salário muito gordo, né? Porque se o Chelsea pagar 325 mil libras por semana pro cara, é um negócio que nunca fez sentido e é aquele negócio, era a receita do desastre e foi, né? Agora, o Chelsea para mim, se ele conseguir ter uma mínima janela de venda, ele tem que vender, nem que seja por 5 ou 10 milhões de libras, o menor preço possível, porque assim, o Sterling hoje não tem valor de mercado de verdade, né? É um jogador que, assim, os caras que estão contratando estão fazendo um favor ao Chelsea, né? Você tem que pensar mais no dinheiro que você vai poupar em termos de gastos salariais do que propriamente em ter dinheiro de revenda, porque o prejuízo de fair play vai ser grande. Assim, e daí? Assim, eu não tenho o que fazer. De qualquer maneira, ou é isso ou o cara sai de graça. É igual, tipo, o United já perdeu tanto jogador de graça, como é o caso do Pogba, gastaram uma fortuna nele, o salário era altíssimo, e o cara saiu de graça da equipe. Então, pra mim, assim, o Chelsea tem um problemão, porque ninguém na Inglaterra vai pagar esse salário, ninguém na Europa vai pagar esse salário, e assim, ele teria que aceitar descer degraus, e o Chelsea talvez teria que absorver maior parte do salário dele no empréstimo, e, assim, e vender e se comprometer com um time menor. Então, é uma situação muito complicada, e aí a gente fala de novo da Arábia Saudita, né? Eu acho até que existe uma possibilidade de algum clube da Arábia Saudita chegar lá e pagar muito dinheiro. Eu não acho que vai ser o Al Nassr e o Al Hilal, porque, vamos, eles não precisam, mas a questão é, existem esses times que podem na Arábia Saudita pagar porque é um jogador que tem sua visibilidade, já teve seus momentos entre os melhores jogadores do mundo, né? Tipo, teve uma temporada que ele produziu mais de 50 gols, mas a questão é,
Ele está disposto a ir para um time secundário da Arábia Saudita só para ganhar dinheiro nesse ponto da carreira? Ou ele ainda acredita que dá para engatar uma boa sequência e ainda ser convocado? Porque há de se lembrar que o Tuchel gosta muito dele. Então, talvez o Thomas Tuchel vai lá e ainda contrate o Raheem Sterling. Não, assim, convoque, melhor dizendo. Né? Mas a questão é, o Chelsea tem um problema grande nas mãos. O Sterling, eu já falei, era uma areia e uma areia é difícil de vender, né? Mesmo com um test drive fica complicado. E é um test drive que está sendo negativo também. Então, a questão é, o Chelsea está com problemas para se livrar do Sterling. Tem times interessados, mas aí é a questão. Qual o interesse do Sterling também em ir para essas equipes e o quanto que ele está disposto a baixar o salário para se juntar a essas equipes, seja permanentemente ou você vai forçar um empréstimo para manter a base salarial dele. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.